Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à festa junina. Sim, já que estamos em época aí de festa junina, vamos ver o que é que aconteceu de assombrado para algumas pessoas nessa época aí, envolvendo as festas juninas. Bora ver? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like. E se não for inscrito, se inscreva no canal, é claro, tem muita coisa aqui para você ver. E também lembrem-se que todos os nomes já estão todos trocados, tá? De todos os relatos que eu vou ler agora. E vamos começar. Vamos lá, que eu tô curiosa também para saber o que aconteceu aí. Primeiro relato, o espírito do benzedor. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Pode me chamar de fulana. Eu cresci num vilarejo bem pequeno chamado Serra das Almas, no interior de Minas. Eu tô te mandando esse relato porque até hoje eu não consigo contar essa história sem sentir um calafrio subindo pela espinha. E já vou logo avisando, eu nunca mais fui numa festa junina na minha vida. Nunca! Nem pra comer pamonha. Olha, pra comer um cachorro quente, um milho, uma pamonha, eu ia assim. Eu vou enfrentar os fantasmas. Tô brincando, vamos lá, vamos ver o que aconteceu com ela. Mas deixa eu te contar o porquê. Isso aconteceu em 1999. Era noite de São João e, como sempre, a cidadezinha inteira estava reunida na antiga Praça do Coreto. Aquele lugar onde tudo acontecia, desde o batizado até a eleição. A festa estava linda, bem do jeitinho raiz. Fogueira acesa, bandeirinha colorida tremulando, milho assando na brasa, quadrilha rolando ao som de sanfona. Tudo simples, mas tudo mágico. Eu tinha uns 16 para 17 anos na época e estava animada que só. Tinha me arrumado toda, com um vestido cheio de babado, fita no cabelo e até pintinha na bochecha. Aquela noite ia ser especial, porque eu ia dançar com um menino que eu gostava. Quem nunca, né? O nome dele nem importa mais hoje em dia, mas naquela época ele era o meu mundo inteiro. A música começou, a quadrilha girava animada e eu dançando toda feliz com meu crush. Até que do nada as luzes piscaram. Uma, duas vezes e aí um apagão. Rápido, coisa de 2 segundos. Mas foi o suficiente. Sabe aquela escuridão que vem do nada e parece que o mundo dá uma parada? Pois então, foi essa. Quando a luz voltou, Ana, eu juro por tudo que é mais sagrado, ele estava lá. Ele quem, gente? Parado entre as bandeirinhas, no meio do povo. Mas ninguém olhava para ele. Ninguém parecia notar. Era um homem alto, magro, usando um terno de veludo grosso, desses antigos, tipo que meu avô usava em casamento. Tava bem passado, mas tinha cara de roupa velha, esquecida. Na cabeça um chapéu escuro, meio caído sobre o rosto. Só que o rosto... Ana... Ele não tinha olhos. Eu congelei, travei no meio da dança. Eu não conseguia tirar os meus olhos dos buracos onde deveriam estar os dele. E o mais estranho era que parecia que aqueles buracos me encaravam de volta. Tentei convencer a mim mesma que era impressão, era uma sombra, algum palhaço da festa vai saber. Mas ao longo da noite, ele apareceu mais 3 vezes. A segunda perto da fogueira, a terceira na barraca de pastel e a quarta... Ana, a quarta foi a pior. Eu estava indo pegar um quentão, já com o coração meio apertado, e quando eu virei, ele estava ali, a menos de 2 passos de mim. Paralisada, foi assim que eu fiquei, paralisada, eu não conseguia gritar nem correr, só olhar para ele. E aí, naquele instante, eu senti que ele estava sorrindo. Mas não com a boca, com os buracos onde deviam estar os olhos. Era como se dissesse, você é a próxima.
Saí correndo do arraial, tropeçando em gente, chorando, com o coração disparado. Cheguei em casa aos prantos. A minha avó tentou me acalmar, dizendo que devia ter sido um susto ou que eu estava passando mal. Mas foi o meu avô quem, largando a cadeira de balanço, olhou bem sério para mim e disse: "Você viu o Chico Benzedor?" Eu nem sabia quem era esse tal de Chico, mas aí ele contou. Chico era um curandeiro antigo da região, rezador forte, mexia com erva, com espírito, com cura. Morreu aqui mesmo, na festa de São João, uns 15 anos atrás, em 1984, quando um grupo de jovens da vila resolveu brincar com coisa que não devia, a tal da brincadeira do copo. Invocaram uma entidade pesada demais e quem pagou o pato foi ele. Morreu no meio do ritual, em pleno arraial. Desde então dizem que a alma dele ficou presa aqui. E todo ano, no dia de São João, ele aparece, procurando alguém para levar com ele. Ana, naquele momento, eu não sabia se eu chorava ou se eu desmaiava, mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, eu acordei com o olho esquerdo latejando, uma dor estranha, pulsante, que não passava. Eu fui ao posto de saúde da cidade vizinha, fiz exame. O médico disse que parecia uma lesão, mas que não era claro o motivo. Eu só sei que desde aquela noite eu nunca mais enxerguei direito do lado esquerdo. É como se tivesse um véu, sei lá, uma sombra constante. Coincidência? Pode até ser, mas no fundo, Ana, eu sinto que foi um aviso. Que o Chico Benzedor quase me levou e desistiu na última hora. Desde então, quando chega junho e o povo começa a enfeitar a praça, eu me tranco em casa, eu apago as luzes, eu rezo. Rezo para ele não lembrar de mim. Se alguém aí for numa festa junina esse ano, presta atenção, tá? Olha bem quem tá ao seu redor, principalmente se tiver alguém te encarando com olhos que não existem. Bom, Ana, esse foi o meu relato, aguardo ansiosa que você leia. Um beijo pra você, obrigada. Mas, gente, se o homem era de boa, de bem, o cara fazia a cura, fazia as coisas boas, mexia com erva, não sei o que lá, por que agora ele tá voltando querendo levar alguém aleatório junto com ele? Isso não tem sentido. Por que ele fez? Ele ficou bravo? Vai lá atrás do povo lá que fez a brincadeira do copo, aí sim, vai lá pegar eles. Agora, chegar na festa junina aleatoriamente pra levar um com ele, qualquer um, o cara era, pelo que eu entendi, ele era benzedor, fazia as coisas boas, tanto que ele tava tentando ajudar, tirando a entidade que a galera trouxe, não é? E aí ele vem trazer, será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Não sei. Eu, hein? Credo. Aí na festa junina, pra cruzar com os bichos desse? Ah, não. Bom, mas se tiver uma comida boa, a gente enfrenta às vezes. Uma paçoquinha, uma paçoquinha vale uns espíritos, hein? Bom, a criatura do milharal. Milharal, lugarzinho pra ter assombração também, hein? É uma moça que nos conta. E essa época ainda, né, que tem muita comidinha de milho. Ai, que delícia. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 38 anos hoje, mas o que eu vou te contar aconteceu em 2002, quando eu tinha apenas 15 anos. E, sinceramente, até hoje eu não sei se aquilo foi um pesadelo ou se aconteceu de verdade, mas eu vou tentar contar tudo direitinho. Era noite de São Pedro. Você sabe, né? Fogueira, comida boa de festa junina, quadrilha rolando, aquela energia animada de cidade do interior. Eu morava num vilarejo pequeno, chamado São Cipriano das Almas. Os nomes estão trocados, ok? Nome fictício. E naquela época a gente fazia de tudo para curtir a festa do santo. E foi ali que começou a coisa. Eu e mais 3 amigos resolvemos fazer uma brincadeira besta. A ideia era se esconder no milharal e esperar o pessoal da festa passar para dar um susto. Uma coisa bem juvenil mesmo, só para dar risada. A gente só não sabia que quem ia sair assustado era a gente. Bom, estávamos ali no meio do mato, entre as fileiras de milho, rindo e cochichando, quando uma coisa surgiu bem no meio da plantação. Eu fui a primeira a ver. E Ana, aquilo não era gente, não.
Era uma criatura com corpo de homem, mas a cabeça era de lobo. Eu travei, eu nem consegui gritar. Ele andava sobre duas patas, como se tivesse quebrado por dentro, com uma postura torta. E o cheiro? Um fedor forte, podre, como coisa morta. Mas o pior de tudo é que ele chorava. Ele chorava e sussurrava nomes. Os meninos saíram correndo na hora, mas eu fiquei paralisada. Era como se o meu corpo tivesse virado pedra. A criatura se ajoelhou na minha frente, rasgou a camisa e com uma voz rouca que até hoje ecoa na minha cabeça, disse: "Me perdoa, mãe." Eu não sabia o que fazer, eu não conseguia me mexer, era como se algo muito maior que eu estivesse me segurando ali. Na manhã seguinte, o velho Benedito, que conhece cada canto do vilarejo, veio conversar comigo. Quando contei o que vi, ele ficou branco. E aí me contou uma história antiga, daquelas que todo mundo finge esquecer. Disse que mais de 40 anos antes, um rapaz tinha sumido justamente naquele milharal, depois de fazer um pacto com coisa errada. Daquelas entidades que prometem riqueza rápida, mas cobram caro por isso. O rapaz nunca mais foi visto. E desde então, segundo o Benedito, toda noite de São Pedro, a criatura aparece. Metade homem, metade bicho, tentando quebrar a maldição que carrega. E quanto mais o tempo passa, mais desesperado ele fica. E sobre mim? Até hoje eu tenho uma cicatriz nas costas, 3 arranhões profundos, como garras. O povo diz que foi um galho, mas eu sei que não foi. Toda vez que alguém menciona... E como você ganhou essa cicatriz? Como que você saiu daquele milharal com o bicho da tua frente? Toda vez que alguém menciona aquele milharal, eu começo a tremer. E as lágrimas vêm sozinhas, sem controle. Como se o meu corpo ainda lembrasse do medo que a mente tenta esquecer. Ana, eu juro, até hoje eu choro só de lembrar. Eu não sei nem explicar. Só sei que o medo daquela coisa voltar é real, muito real. Se você que está ouvindo também já viveu algo estranho, me conta nos comentários. Eu sei que eu não sou a única. Tem muita gente por aí que já viu coisa demais ou enfrentou coisa até pior. E por favor, se forem se esconder no milharal, pensem 2 vezes. E foi esse o meu relato, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. Milharal não é um lugar assim muito legal pra se brincar, né? A gente tem muita história de muita assombração, coisa que acontece no milharal. Um lobisomem, né? Acho que um lobisomem aí que ela se deparou com um lobisomem. Olha só, e essas noites, noite de São João, noite de São Pedro, agora tá faltando a noite de Santo Antônio. Meu Deus, eu já tô ficando assim com o pezinho atrás de sair nas festas juninas do interior. Ai, é uma delícia, não sei não, vamos ainda tô a fim de sair. Na festa já se bem que teve aqui do lado e eu não fui. Acho que eu vou no mercado mesmo comprar uma pamonha e uma paçoquinha e tá tudo certo. Bom, vamos pro próximo relato. O santo não dança sozinho. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e queridos assombrados. Tudo bem com vocês? O relato de hoje é daqueles que deixam a gente arrepiado. Toda vez que a minha avó contava, eu ficava assim, com os pelos do braço em pé. Então, já se prepara aí. Essa é sobre a Roda do Santo, em uma cidadezinha bem isolada do interior. A Roda do Santo. Toda festa junina tinha uma tradição diferente por lá. No final, o povo se reunia ao redor da imagem de São João, formava um círculo e dançava, agradecendo pelas colheitas. Era uma festa simples, mas cheia de significado. Bom, isso tudo aconteceu lá pelos anos 90, com uma moça que aqui vou chamar de Jéssica. Na época ela tinha uns 19 anos. Sempre foi daquelas que não acreditavam muito nessas coisas de igreja, nem curtia essas danças religiosas. Mas a avó dela, como toda boa avó, acabou convencendo ela a ir. E foi aí que a coisa ficou feia. Quando a Jéssica entrou na roda, foi como se algo tivesse tomado conta dela. Os olhos ficaram fixos num ponto. O corpo tremia, mas os pés continuavam dançando, como se ela não tivesse controle nenhum.
Tentaram segurar, mas parecia que ela estava sendo puxada por uma força invisível, uma força que ela mesma não sentia. E aí, minha amiga, ela começou a falar. Não era português, não era latim. Era uma mistura de línguas antigas e ninguém ali conseguia entender. O padre, que era o mais estudado da cidade, disse que parecia uma mistura de latim com tupi. E a avó dela, coitada, ficou pálida e sussurrou: quando a dança vira reza antiga, é porque o santo quer dançar também. Só que, Ana, não era só o santo, não. Os mais velhos começaram a cochichar que, na verdade, aquilo era manifestação de entidades ancestrais, espíritos da terra, sabe? Como se o corpo da Jéssica tivesse virado uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela ficou girando na roda por quase meia hora, como se estivesse flutuando, até que de repente desabou no chão, desacordada. Quando acordou, estava assustada, mas lúcida. E foi aí que ela contou o que viu. Pessoas ao redor dela, vestidas com roupas de outros tempos bem antigas, e entre elas um homem com uma coroa de folhas, pés descalços, pele escura e olhos dourados. Ele sorriu para ela, agradeceu e desapareceu nas chamas da fogueira. Depois daquele dia, Jéssica nunca mais foi a mesma. Sempre que ouvia um batuque ou entrava numa roda de dança, sentia uma presença. E se fechasse os olhos, dizia ouvir vozes cantando em coro, como se estivesse dançando com os espíritos. Bom, Ana e assombrados, vocês sabem como é festa junina, né? Tem fogueira, pamonha, quentão e muita diversão. Mas entre as risadas e os dançarinos existe um véu bem fininho. E lá no escuro tem algo esperando, algo muito antigo. Então, se algum dia você for a uma festa como essa, dance, aproveite a comida e se divirta. Mas vai com respeito, porque se por acaso você ouvir uma voz rouca, cantando sozinha no mato, no ritmo da sanfona, corre! Mas corre com fé, porque tem coisa que dança com a gente, mas não é desse mundo, não. Obrigada a todos do canal e a você, Ana, por ler o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Meu Deus, eu estou realmente começando a ficar com medo das festas juninas. O que foi isso? Foi uma entidade? Não foi? O santo, não foi? O santo foi, como ela disse, algum espírito ancestral que entrou ali na roda da dança, do batuque, né? Isso que acordou alguns espíritos antigos da natureza, que foi? Vamos pro próximo relato, então, pra gente começar a desistir de ir pras festas juninas daqui a pouco. A Noite do Uivo. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Eu sempre quis dizer isso. Antes de mais nada, obrigada por abrir este espaço pra gente contar as nossas histórias, mesmo aquelas que a gente queria enterrar junto com a memória. Ana, eu nunca gostei muito de festa junina. Eu não sei se é por causa das bombinhas, do cheiro de fumaça, ou se é por culpa daquela noite que eu vou te contar agora. Porque tem coisa, Ana, que o tempo não apaga. Nem com reza braba. Foi em junho de 1994. Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 41. Mas tem coisa que fica marcada como se tivesse acontecido ontem. Todo mundo animado, bandeirinha lá no alto, fogueira acesa, milho assando e o meu avô com aquela sanfona desafinada dele, que ele jurava que era afinada, só que era o estilo, né? Esse era o estilo da sanfona dele, segundo ele. A casa do sítio estava cheia. Primos, tias, até vizinhos que a gente nunca tinha visto apareceu. Mas, Ana, o que ninguém esperava é que naquela noite o que ia aparecer mesmo não era gente, não. Mais um, gente, meu Deus. Estávamos no sítio do meu avô, no interiorzão mesmo, rodeado por mata, milharal e silêncio. A fogueira estava acesa. A festa já tinha começado. Eu me lembro de estar rindo, comendo milho assado, vendo meus primos correndo, até que de repente tudo ficou quieto. Um silêncio tão denso que parecia que o mundo tinha parado.
Foi aí que a gente ouviu um uivo. Não era de cachorro, não, nem de lobo. Era algo diferente, mais forte, mais profundo, quase humano. Aquele som atravessou minha espinha como se tivesse gelado meu sangue. Meus olhos se encontraram com os da minha mãe e ela estava pálida. Meu tio Joaquim saiu da casa com uma espingarda na mão. Gritou pra gente correr pra dentro. Jogou alho na porta, molhou o chão com uma água que ele guardava num vidro escondido e sentou na cadeira de balanço com a espingarda no colo. Começou a cantar uma música baixa, antiga, que eu nunca tinha ouvido antes. Parecia uma reza, um lamento ou um chamado. Ele mandou as crianças se esconderem dentro do guarda-roupas e os adultos se meterem debaixo das camas. Bom, ninguém discutiu, só obedecemos. Eu estava escondida com o coração disparado ouvindo. Do lado de fora dava para escutar passos, pesados, arrastados, uma respiração forte como se tivesse um cachorro imenso rondando a casa. Só que não era cachorro nenhum, não. Gente, eu chorei. Eu sabia que alguma coisa estava ali fora. Depois de um tempo, o tempo mais longo da minha vida, o barulho parou. O sol começou a nascer, devagarzinho. A gente ainda estava com medo de sair. Meu tio foi o primeiro. Voltou com 2 galinhas mortas nas mãos e falou com a voz firme. A vaca tá com a perna rasgada. Isso aqui não é coisa desse mundo. O dia passou devagar, ninguém falou nada. Meu avô se trancou no quarto e só saiu de tardezinha e disse: "Vocês vão embora, hoje." A gente ia sair só na segunda-feira, mas não discutiu. Arrumamos tudo e fomos embora ainda com o céu escurecendo. No carro, já na estrada de terra, eu olhei pela janela e eu juro que eu vi algo correndo no milharal, acompanhando o carro. Era algo grande, peludo, ágil. A minha tia também viu. Mandou fechar todas as janelas, apagar as luzes dos celulares e ficarmos quietos. Tudo piorou quando o pneu furou. Ai, que beleza, né? Tem que acontecer. E já estava escuro, no mínimo, o pneu furou. O desespero foi geral, mas a gente teve que passar a noite dentro do carro. Ninguém quis sair. Nós vimos luzes na mata, ouvimos barulhos estranhos e o céu estava claro demais. Como se a lua fosse uma lanterna gigante iluminando tudo de propósito. Até que eu cochilei. Acordei com alguém batendo no vidro. Era um senhor, velho. Disse que ia ajudar. Trocou o pneu com calma e antes de ir falou: "Não saiam do carro até o dia nascer por completo. Fiquem em silêncio também e não respondam se ouvirem vozes." Tá bom. Tudo bem. Mas peraí, mas ele não trocou o pneu? Já não era embora? Não era pra ir embora ainda? Tinha que esperar o dia amanhecer pra ir embora? Ele já tinha trocado o pneu? Bom, a gente obedeceu. E aí quando o sol finalmente apareceu inteiro, aí sim seguimos viagem. Chegamos em casa em silêncio e até hoje ninguém fala sobre aquilo. Nem eu deveria. Mas quando ouço um uivo distante ou quando o cheiro do mato molhado invade a minha janela, eu me lembro de tudo e penso: será que aquilo ainda tá lá? Depois de tanto tempo? Eu espero que não. E foi isso, Aninha. Espero que gostem do meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. E aí, mais um lobisomem que eu achei que aparecia só na quaresma, pois eles estão aí nas festas juninas também. E vamos pro próximo relato, que é este. Depois da festa junina, a minha vida mudou. É um moço que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. O meu nome é fulano e os nomes estão trocados. Fica tranquila, Ana. Bom, esse relato aconteceu comigo em 1990, quando eu tinha 12 anos. E mesmo depois de tanto tempo, as lembranças continuam vívidas na minha cabeça. Era época de festa junina e eu morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, com mais ou menos 5.000 habitantes. Imagina, qualquer evento era motivo para a cidade toda se reunir. A gente ia com gosto, tipo mutirão mesmo. Meu pai era motorista de coletivo e só chegava na cidade às 9 da noite. Então eu e minha mãe já estávamos na festa desde as 7 horas. Tava lotado.
Pra andar tinha que ir meio que se esfregando nos outros, tipo metrô em horário de pico. Quando deu quase 11 da noite e nada do meu pai aparecer, a gente estranhou. Afinal, o ponto final do ônibus era do lado da festa e ele sempre nos encontrava bem rápido. Foi aí que a minha tia apareceu, visivelmente nervosa, e contou que o meu pai se envolveu numa confusão. 2 rapazes esbarraram nele no caminho, empurraram ele em cima de uma mulher grávida. Como meu pai sempre foi muito correto e um pouco até sistemático, chamou a atenção dos dois, perguntando se eles não estavam vendo a moça, mas os caras foram arrogantes e acabou que a coisa virou uma briga. Meu pai, infelizmente, tinha o hábito de andar armado, e nesse momento de raiva e vergonha porque a mulher achou que ele era o culpado, ele quase fez uma besteira. Mas graças a Deus a minha tia chegou a tempo, interveio e impediu que algo grave acontecesse. Os rapazes fugiram. E é aí que o sobrenatural entra na história. Naquela noite, o meu pai ia trabalhar de novo às 5 da manhã. Com medo de alguma retaliação, já que a cidade era pequena e todo mundo se conhecia, ele preferiu que eu e minha mãe dormíssemos na casa dos meus avós. Foi lá que aconteceu algo estranho. E quem viu foi a minha mãe. Por volta das 3 horas da manhã, ela ouviu o vizinho da casa dos meus avós chegando. Pouco tempo depois, ela escutou uma voz muito estranha, muito grossa, muito rouca, como se não fosse humana, chamando, dizendo assim: Batista, abre a porta para mim. Abre a porta dos fundos, Batista. A voz foi sumindo aos poucos, como se afastasse. Assustada, no dia seguinte, a minha mãe contou ao tal vizinho o que ouviu. Ele disse que naquela noite não escutou nada, só que no dia seguinte ele voltou na casa da minha avó e disse que havia escutado aquela mesma voz, da mesma forma como a minha mãe descreveu, chamando por ele quando chegou da festa. O susto foi tão grande que ele se afastou completamente da vida social e começou a frequentar a igreja. O medo foi real. Bom, 1 ano se passou. Agora, em 1991, eu, com 13 anos, costumava jogar futsal com os meus amigos às 4 da manhã. Hã? Sim, de madrugada mesmo. Como assim, gente? 4 horas da manhã, hora de jogar futsal. Futsal. Éramos umas 20 pessoas, entre adultos e crianças, às 4 da manhã. Tínhamos acesso ao poliesportivo e até os refletores. Nesse dia, combinei com um amigo que morava na mesma rua dele me chamar. Acordei lá pelas 3 da manhã, do nada, e fiquei conversando com a minha mãe, cada um no seu quarto. A casa não tinha laje nem forro, então dava para conversar de boa de um quarto pro outro. Eu já estava pronto, só faltava levantar. Shortinho, camiseta e tênis do lado da cama. Foi aí que eu ouvi um sussurro chamando meu nome. Estranhei, parei de conversar por um instante, mas como ninguém falou mais nada, eu continuei o papo com a minha mãe. Pouco depois, ouvi de novo o mesmo sussurro chamando. Fulano. Pensei que fosse meu amigo me chamando. Avisei minha mãe que eu ia jogar bola e saí. Meu quarto dava direto para a sala, que dava para a rua. Saí rápido, mas não tinha ninguém. Fui até o beco de um lado e do outro da casa e nada. Me deu um arrepio forte, aquele calafrio, sabe? Que sobe e congela até o pensamento. Corri de volta para casa. Assim que entrei, a minha mãe, do quarto, já perguntou. Não tinha ninguém lá fora, né, fulano? Não, respondi meio assustado. Perguntei se ela também tinha escutado me chamarem. E ela disse, eu ouvi sim, mas senti que aquilo não era desse mundo. Bom, dormimos todos no quarto dos meus pais aquela noite. Na manhã seguinte, eu descobri que ninguém foi jogar bola. O dono da chave do ginásio teve uma morte na família e eu não fiquei sabendo que a pelada tinha sido cancelada. Bom, mas isso foi só o começo. No dia seguinte, a minha mãe passou mal e foi internada. Eu fiquei sozinho com meu pai, que trabalhava muito e me deixava muitas horas em casa. E por algum motivo eu não fui para casa dos meus avós. E é aí que o meu pesadelo começa. Naquela madrugada eu acordei às 3 da manhã de novo e ouvi passos pela casa
e um sussurro chamando o meu nome. Na noite seguinte, a mesma coisa. E depois, de novo. Toda madrugada, às 3 da manhã, acordava com os passos e a voz sussurrando o meu nome. Eu já não conseguia mais dormir. Eu passava a noite vendo TV e só dormia quando amanhecia. Ou dormia antes e acordava assustado no meio da madrugada. Teve uma noite que eu liguei a TV e a primeira coisa que eu ouvi foi: Deus não manda nada para você que você não possa suportar. Aquilo me deu força. Me enchi de coragem, levantei a voz e disse: isso que está vindo me perturbar está repreendido em nome de Jesus. E gritei: pai! Corri para o quarto dele e dormi lá. Na manhã seguinte, a minha mãe recebeu alta. E Ana, foi a última vez que aquilo aconteceu. Desde então, nunca mais fui chamado de madrugada por uma voz estranha. Mas te garanto, tudo isso que eu contei é real. Um beijo pra você, muito obrigada. O que será que tinha por lá? Até esqueci onde que tá a festa junina aqui. Era época isso de festa junina? Até me perdi onde tá a festa junina aqui. Mas assim, o que tinha ali que chamava, né? Chamou o vizinho, chamou ele também. O que será? Às 3 da manhã, né? Mas aqui tá uma das coisas, né, que a gente fala que parece que funciona, que é você virar e falar com autoridade para aquilo. E aí acabou, né? E agora vamos para o próximo e último relato de hoje desta coletânea temática só com relatos relacionados à festa junina. O gosto e cheiro da morte na batata frita. Gente, é uma moça que nos conta. Oi, Ana, meus queridos assombrados, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui novamente, dividindo uma experiência que mexeu muito comigo. Confesso que toda vez que eu ouço ou vejo um relato seu no canal, eu fico arrepiada, às vezes até emocionada. E quando você leu aquele meu relato, sabe? Ai, agora eu não sei. Eu chorei, eu fiquei pulando, senti uma mistura louca de alegria e susto. Quem mais já teve essa sensação? Me contem, não sou só eu, né? Bom, mas agora eu vou contar pra vocês algo que aconteceu comigo numa noite que parecia ser só mais uma festa típica de São João, mas que terminou deixando uma marca diferente. Um mistério que até hoje eu não consigo esquecer. Foi no sábado, dia 11 de junho de 2022. Um dia que começou comum, mas que tinha um peso invisível no ar. Eu, meu marido e o nosso filho pequeno, nós resolvemos ir ao arraial da nossa cidade. Aquele clima gostoso, cheio de barracas, com comidas típicas, bandeirinhas coloridas, música ao vivo e crianças correndo por todo lado. Meu filho estava radiante, mal podia esperar para ir ao pula-pula e gastar toda a energia acumulada. E eu? Eu tava com fome, daquelas que só quem pula almoço sabe sentir. Quando chegamos, ele correu direto pro pula-pula e eu fiquei cuidando dele, enquanto meu marido foi comprar alguma coisa pra gente comer. Ele voltou com um pacote de batatas fritas, daquelas bem crocantes, com cheiro que dá até água na boca, só de lembrar. Começamos a comer, o sabor estava perfeito, a batata quentinha, salgadinha, até que bem no meio do pacote, eu peguei uma batata que não estava igual às outras. Ai, menina, já minha cabeça já foi assim para 1000 lugares. Vamos continuar. Não estava igual às outras. Aí, Ana, aconteceu algo estranho. Eu senti um gosto, um cheiro, uma sensação tão estranha que me fez parar na hora. Não era um gosto ruim comum, sabe? Era algo diferente. Um cheiro que me trouxe imediatamente à mente a imagem de um velório. Eu não sei explicar direito, mas parecia o cheiro do caixão, da madeira, das flores murchas e das velas acesas, aquelas velas que queimam devagar no silêncio da madrugada. Foi como se por um instante aquele sabor me tivesse levado assim para um lugar onde a morte está presente.
calma, silenciosa, esperando, sabe? Meu Deus, tudo isso com o sabor de uma batata. Naquele momento, um calafrio percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Um medo antigo, não racional, mas profundo. Algo que só a alma entende. E a primeira coisa que eu pensei foi: alguém vai morrer. Não consegui engolir aquela batata. Eu senti uma vontade enorme de largar tudo e sair correndo. Mas ali estava, naquele arraial, com meu filho pulando feliz e meu marido do meu lado, olhando surpreso. Eu entreguei o pacote para ele, meio sem jeito, e ele ainda brincou: mas você não estava com fome? Eu só consegui responder com a voz trêmula: eu tô, mas eu acho melhor deixar espaço para outras coisas. E assim eu fiz, como se a minha intuição tivesse me dizendo que aquele gosto não era para ser ignorado. A noite passou e tentei me concentrar nas brincadeiras do meu filho, na música, no movimento da festa, mas aquela sensação ficou comigo, como uma sombra que não me largava. Voltamos para casa já tarde, exaustos, mas com aquela inquietação pendurada no peito. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era o meu sogro, e a voz dele estava pesada, diferente do costume. Ele nos contou que o José, um conhecido da família que enfrentava um câncer há mais de 3 anos, tinha sido internado às 3 da manhã em estado grave. José morava no interior, mas sempre que precisava fazer tratamento na capital, ficava na nossa casa para facilitar as coisas. Eu me senti paralisada. O José era um homem forte que batalhou muito contra aquela doença cruel. Sim! Perdão. Mas a notícia me deixou com um nó no estômago. Eu fiquei o dia inteiro pensando naquela batata, naquela noite, naquela sensação horrível que eu tive. Meus pensamentos foram um turbilhão. Será que foi só minha imaginação? Ou será que aquela batata foi uma espécie de aviso? Uma forma da morte se anunciar para mim? E naquele meio-dia recebemos a notícia que ninguém quer ouvir. O José havia falecido. O ar parecia mais pesado, as cores mais apagadas e tudo aquilo que eu vivi no arraial ganhou um sentido que eu não podia negar. Até hoje eu não consigo explicar como uma simples batata frita pôde ter carregado um presságio tão pesado. Talvez eu tenha sentido algo além da nossa compreensão, algo que nos alerta para o que está por vir. Ou talvez, só talvez, a morte tenha um jeito estranho, até cruel, de se anunciar. Ana, eu quero agradecer por você estar aí, dando voz para as histórias como essa, né? Para histórias como essa, trazendo luz para o que a maioria prefere ignorar. Um beijo para você, muito obrigada. Então, isso daí tem um pouco de... Na verdade, talvez a batata nem estivesse com esse sabor, mas ele veio para você. É uma forma nova de premonição aí, né? Ele veio para você te trazendo imagens na mente, quase como realmente para te contar. Agora, entra sempre aquela questão, por quê? Por que avisar? Por que você, né? Por que não por um sonho? Foi através do paladar, gente. Isso é novo para mim. Através do paladar, ela teve a visão de alguma coisa. Falou, alguém vai morrer. Que interessante, alguém mais já teve isso. Eu tenho um rapaz aqui, eu acho que me contou, né, contou o relato aqui, eu até já contei, que para ele, se não me engano, é através do cheiro. São cheiros. Ele sente o cheiro da morte. É ele sentir o cheiro e saber que vai acontecer. No caso dela, ela fala nessa situação pontual. Ela não fala que já houve situações desse tipo para ela, né? Mas veio através do gosto. Interessante. Me contem aí se algo assim já aconteceu com vocês. E se vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural, algo inexplicável, misterioso durante as festas juninas. Me contem os seus relatos. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Estes foram os relatos de hoje. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!